Sejam todos bem-vindos à nossa estreia, à nossa primeira aula desse curso sobre a célula, sobre o pequeno grupo. Seja um facilitador de uma célula movimento. Estaremos juntos nessa jornada toda segunda-feira à noite, aqui para quem conseguir participar da aula ministrada. Em todo caso, nós estaremos sempre gravando para que cada um possa assistir também quando puder. Então, é uma alegria podermos começar esse curso, mais um curso, serão 3 meses de jornada, e esperamos que seja uma bênção na sua vida, no seu ministério. Eu sei que a maioria dos que estão aqui já conhece a visão de pequenos grupos, a visão de célula. Hoje, muitas igrejas já possuem pequenos grupos, né? Mas e tem diversos nomes, inclusive, né? Tem vários nomes, né? Tem que dar o nome de pequeno grupo, grupo pequeno, PG, PGM, pequeno grupo multiplicador, célula, grupos de vida, né? Não importa o nome. Existem muitos nomes hoje. O que vamos falar é sobre a essência da visão, a essência do funcionamento de um pequeno grupo, tudo aquilo que envolve o pequeno grupo. E eu sei que para muitos aqui será mais um tempo de rever o conteúdo, de reavaliar também como tem conduzido o seu grupo, a sua igreja. Então, e para outros será também muita novidade. Então, glória a Deus por cada um, em cada etapa que você se encontra. Eu sei que nós precisamos sempre voltar para os fundamentos e entender também o que Deus espera, né, para a nossa igreja, como melhor conduzir a nossa igreja e os pequenos grupos. Então, a minha oração é que todos esses ensinos, né, veremos vários autores, autores, a maioria deles internacionais, cada um vai falando da sua experiência com um grupo pequeno, e são autores consagrados, muitos livros, vamos citar muitos livros, muitas experiências desses autores, mas também as nossas experiências, né? Eu já participo dessa visão de pequenos grupos há quase 25 anos, e cada um tem sua bagagem, sua experiência, é sempre bem-vinda, e a gente vai trocar também as experiências que temos com essa visão dos pequenos grupos. Nós vamos estar falando do nome célula, mas o nome é o que menos importa, tá? O que importa é a visão, o relacionamento, os grupos que se reúnem nas casas, e é sobre isso que vamos estar, então, compartilhando ao longo dessa jornada. Deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint para iniciarmos essa aula 1. Ok. Então, vamos lá. Célula em movimento. Eu começo com uma perguntinha para compartilhar, tá? Quem quiser comentar, fique à vontade. Então, o que a célula significa para você? Seria a pergunta 1. E eu sei que a maioria aqui participa de uma célula, né? E a pergunta 2 é: cite 3 coisas que não podem deixar de ter na célula. Então, quem quiser responder, fique à vontade, tá? Esse aqui é o nosso quebra-gelo do nosso início da aula de hoje, e tem tudo a ver com o que vamos falar também na aula. Boa noite, pastor Basílio. Sim, pastor. Posso falar, pastor? Sim. Pode falar. Quando eu vejo essa primeira pergunta, o que significa, eu vejo assim, uma base muito forte bíblica lá em Atos 2:42 a 47, né? Ali iniciando a igreja com uma força muito grande, no livro de Atos, aonde aquele pequeno grupo começou a se multiplicar pela de relacionamento, né? Uhum, Relacional. E uhum. ali tinha 3 pilares importantes, né? Que era comunhão, palavra e oração, né? Então, para mim, significa a base, né? Voltar ao início de tudo. Excelente, pastor. Gostei demais. Esse é o privilégio que nós temos nesse curso. Está cheio de pastores, então a participação deles é ótima. Já começou top. Mais alguém quer falar? Pode ser uma das 2 perguntas também. Fique à vontade.
Então, o pastor Basílio disse comunhão, palavra e oração. Quem mais? Boa noite. Boa noite, Elias. No meu entendimento, né, a célula, eu sempre gosto de observar que ela é uma pequena parte da igreja que alimenta aquelas pessoas que estão ali, Uhum, né? E para mim, ao meu modo de ver, né, a comunhão, a dinâmica, né, e essa alteridade, né? Claro que nós não podemos nos colocar no lugar do outro, mas ali a gente tem essa possibilidade de se uhum. colocar do lado do outro. E aí a gente vê a axiologia da palavra célula, né? Uma pequena parte que se multiplica aos outros. Assim é o meu entendimento. Excelente, Elias. Gostei demais. Mais alguém? Mais um, mais um. Não fiquem acanhados. Posso falar? Pode, Maurício. Então, célula é muito mais do que um encontro semanal. Para mim, célula se tornou, desde a minha conversão, um estilo de vida. Eu não consigo me ver numa igreja que não tenha célula. Eu não consigo ver uma igreja que consiga permear tão profundamente a sua palavra, os seus ensinos, se não por meio de uma célula em que a comunhão é vivida semanalmente, em que a união com os membros é vivenciada e a troca, a prestação de conta é praticamente a coisa mais importante dela. Então, para mim, célula hoje é estilo de vida, não é nada mais, nada menos do que isso. Excelente. Mais alguém quer falar? Pastor Alexandre, Pastor Diógenes, pode falar. na verdade, eu estava tentando falar, mas só que o meu áudio estava desligado, o microfone Aham, estava desligado. sim. Então, a pergunta de número 2, né? Eu acredito que eu posso citar pelo menos dois elementos que são importantíssimos e que não deve faltar de maneira alguma. Primeiro é o não crente, Aham, tá? Eu acho que nós que vivemos esse mundo célula, nós estamos deixando de levar o não crente para as nossas reuniões. Eu acredito que o nosso foco maior seja o não crente. Tá? Esse seria um dos que não deve faltar. Uma outra coisa é a palavra da salvação. uhum, Né? Acho que foi o pastor Basílio que falou que deve haver a palavra, né? uhum, Eu vou mais direcionado. Eu acredito que deve haver a palavra da salvação, uhum, né? Porque um dos motivos pelo qual se fez, se arquitetou, planejou a célula, é para levar pessoas não crentes que têm uma certa rejeição de ir à igreja, para ouvir Jesus, e na célula a gente tem essa oportunidade. Então, a palavra da salvação, o não crente, não é? uhum. E comunhão. Eu acredito que são três coisas que não devem Excelente, faltar de forma alguma. excelente. Muito bom, já começamos bem. Vamos lá, então. Vamos ver alguns conceitos de célula. Vamos pegar dois conceitos de dois grandes autores, talvez um dos mais famosos no mundo, escritores prolíficos, né, sobre o tema da célula, que é o Joel Comiskey e Ralph Neighbor Jr. Então, eu vou começar com esse conceito de Joel Comiskey. Para ele, célula é o seguinte: significa um grupo de 3 a 15 pessoas, ele já delimitou, né, a quantidade. Se passar de 15, deixou de ser célula, já não é um grupo pequeno, é um grupo médio ou grande. Então, é esse grupo de pessoas que se reúne semanalmente, ou seja, tem uma regularidade no encontro, e esse encontro não é no prédio da igreja. Segundo ele, tem que ser um encontro informal. Então, o ideal é que seja nas casas ou nas praças, em outros lugares, porque a ideia é que o ambiente seja informal. É claro que vai ter igreja que vai acabar se reunindo na sala da igreja,
vai ter célula que vai ser na sala da igreja, pode acontecer, né, por algum motivo ou outro, mas o ideal que esse autor está dizendo é que seja fora do prédio da igreja, que seja em ambientes mais informais, né? E aí ele coloca 3 propósitos, que é o propósito que vocês falaram aqui também, né? Que é o propósito de evangelizar pessoas, né? O evangelismo, viver comunidade, ou seja, a comunhão, a vida na vida, os relacionamentos. E o terceiro propósito é crescimento espiritual, ajudar pessoas a crescerem espiritualmente. E aí ele traça como grande objetivo da célula, que eu coloco aqui em destaque em amarelo, com o objetivo de fazer discípulos que fazem discípulos, o que resulta em multiplicação. Então, a multiplicação de uma célula vem como resultado de uma célula saudável, que vive esses propósitos, que tem esse grande objetivo de fazer discípulos. Na verdade, o fazer discípulos é a missão da igreja, de maneira geral, né? Tudo que a igreja fizer deve ter esse propósito, esse objetivo, né, de fazer discípulos. E o pequeno grupo também vai somar a esse propósito de tudo que a igreja faz, que é fazer discípulos. E só que é um ambiente relacional, um ambiente informal, por meio de um pequeno grupo, tá? Então, gosto muito desse conceito de Joel Comiskey, porque ele trouxe assim coisas bem práticas e ele consegue resumir bem o ideal de um pequeno grupo, né? Agora, olhando para o conceito de Ralph Neighbor, que é um conceito mais antigo, esse conceito deve ter pelo menos uns 30 anos que ele traçou esse conceito da célula. Então, ele vai dizer o seguinte, ele traça um conceito da célula por meio do que não é a célula. E assim, vendo várias coisas que não é a célula, a gente passa a entender do que significa a célula. Então, olha que interessante esse conceito de Ralph Neighbor. A célula não é um grupo de oração, ainda que a oração seja um ingrediente básico. Não é um grupo de discipulado, ainda que o discipulado aconteça intencionalmente. Não é um grupo de estudo bíblico, ainda que a edificação seja forte nas reuniões. Não é um grupo de cura interior, ainda que seja um lugar de restauração. Não é um ponto de pregação, ainda que no grupo haja sempre encorajamento para a obediência à palavra. Não é um grupo de louvor, ainda que nas reuniões tenha um tempo para louvor e adoração. Não é meramente um grupo de comunhão, ainda que a comunhão seja, desculpa, gente. Não é meramente um grupo de comunhão, ainda que a comunhão seja um grande alvo do grupo. Não é simplesmente um grupo de evangelismo, ainda que esse seja um forte objetivo do grupo, que gerará o crescimento e a multiplicação. Enfim, a célula é um pouco de tudo isso. Então, essa foi a forma de Ralph Neighbor tentar explicar o que significa a célula. E aí eu trago, né, agora de maneira bem pontual, né, essas questões aqui do que não é uma célula, para ajudar a gente a entender melhor o que significa a célula. Então, a célula não é um grupo de oração. Normalmente, esse tipo de grupo, o grupo de oração, é composto de pessoas que têm a seguinte atitude: o que esse grupo pode fazer por mim? Então, um grupo de oração, geralmente as pessoas vão para lá para receber oração, para receber algo para si, né? Então, é essa a questão que a célula não é assim, não pensa só em si, né? E também não é um grupo de estudo bíblico. O problema desse tipo de grupo, o grupo de estudo bíblico, é que ele não estimula o compartilhar de necessidade e nem a verdadeira comunhão. Pelo contrário, tende a se tornar um grupo restrito e fechado, onde o descrente não é bem-vindo. Então, geralmente, quando o alvo é só estudar a Bíblia, vai ter um professor, vai se parecer mais com aquela escolinha, né? Que tem um professor que ensina e a maioria está ali só aprendendo de um professor. E acaba que o foco fica no estudo e não na aplicação. Numa célula, nós estudamos a Bíblia, claro que a gente estuda, só que a gente sempre aponta para aplicações, para que cada um compartilhe de que forma essa palavra mexe com você, de que forma você vai obedecer a essa palavra de maneira prática, né? Então, a gente trabalha mais essas questões
de um ensino prático, de que forma essa palavra eu devo obedecê-la, né? Mas nós vamos falar muito mais sobre isso em outras aulas, nós vamos focar muito sobre como conduzir um estudo bíblico também numa célula, isso vai ser motivo, mais na frente vamos falar de maneira mais detalhada a esse respeito. Também a célula não é um grupo de discipulado. Nesse tipo de grupo, que visa apenas um discipulado, procura um crescimento espiritual num ambiente fechado e exclusivista. É o que não ocorre numa célula. A célula é aberta para novas pessoas, para visitantes, né, e para descrentes. Também a célula não é um grupo de cura interior. Nesse tipo de grupo de cura interior, tem o foco na cura para os traumas emocionais de seus participantes. Muitos desses grupos são estéreis e introspectivos. Então, isso não é também uma crítica contra um grupo de cura interior, tá? Nós podemos, a igreja pode ter à vontade grupo de discipulado, grupo de estudo bíblico, grupo de oração ou grupo de cura interior. Só não é o que é uma célula, tá? É isso que nós estamos aqui explicando, né? A célula não vai ficar focando simplesmente em cura interior. Tem outras dinâmicas que envolvem a célula, né? Na verdade, a célula vai ter um pouquinho de cada uma dessas coisas, como a gente falou no conceito anterior de Ralph Nader, tá? Também a célula não é um grupo de apoio. Esse grupo é semelhante a Alcoólicos Anônimos, o AA, ou então o NA, Narcóticos Anônimos, né, grupos de apoio, em que as pessoas se reúnem para falar dos seus problemas, vez após vez, semana após semana. Na célula, as pessoas vão compartilhar seus problemas, né, mas não fica focado só em compartilhar os nossos problemas. A gente vai se ajudar, a gente vai se encorajar, a gente vai desafiar cada um a crescer espiritualmente e cada um a se envolver na vontade de Deus para a sua vida, né? Também a célula não é um ponto de pregação. Grupos assim têm como deficiência básica o fato de não compartilharem a realidade da vida do corpo de Cristo. As pessoas vêm e vão e o grupo é só um ajuntamento, né, em volta de uma pregação. Então, como eu falei, tá? Você pode ter vários grupos desse tipo, ele só não vai se parecer com esse modelo que a gente está compartilhando aqui sobre o que é uma célula, tá bom? Então, não é uma crítica a esses tipos de grupos, só não se caracteriza como a célula que a gente trabalha aqui no curso, tá? Outras questões também do que não é uma célula. A célula não é qualquer grupo que tenha alguma dessas características. Veja bem, um grupo fechado, criado só para as pessoas de um departamento da igreja, isso não é célula, um grupo fechado. Também não é célula qualquer grupo que não tenha a multiplicação como objetivo. Então, quando a célula não quer multiplicar, não quer começar um novo grupo a partir daquele, um grupo gerando outro grupo, quando não tem essa visão, não é célula, né? É um grupo fechado, é um grupo que não visa a multiplicação, não está também de acordo com esse parâmetro do que significa célula, porque a célula busca expansão, busca multiplicação. Uma hora a multiplicação vai acontecer. Mesmo que isso também não deva ser forçado, claro, né? Mas é ensinado, é estimulado, se prepara novos líderes, visando um dia uma multiplicação. Então, tem uma intencionalidade nesse objetivo da multiplicação à célula, tá? Também não é célula qualquer grupo que não se submeta à liderança geral das células, uma liderança de uma igreja local. Então, um grupo independente que faz o que quer, isso também não é célula. Isso se torna um grupo, vai se tornando um grupo independente, um grupo tipo uma panelinha, né? Que não está de acordo com uma direção pastoral. Então, isso muitas vezes vai se caracterizando como um grupo à parte, um grupo que parece mais uma panelinha, um grupo que não submete né, uma direção pastoral. Isso é meio esquisito, isso não é muito bíblico, né? Porque a igreja deve buscar uma unidade, né? Um mesmo caminhar, uma mesma forma de conduzir, né? Também não seria célula qualquer grupo que seja apenas uma reunião social, né? Apenas um grupo de amigos só bater um papo, isso também não é célula. Também outra coisa importante de dizer que a célula
ela não visa trazer pessoas de outras igrejas, tá? Então, isso seria pescar em outro aquário. Então, isso a gente não deve aceitar na nossa célula. A célula ela é voltada para os membros de uma igreja local e visa evangelizar pessoas descrentes, né? Então, claro que uma vez ou outra receber uma visita de alguém de outra igreja não tem problema. Só não deve ser a prática, né? Uma visita ou outra acontece, mas não deve ser algo intencional ficar trazendo visitante de outra igreja, gente de outra igreja. Isso daí dá problema, questão ética, cria uma competição com outras igrejas e isso não é do reino de Deus. A gente não deve fazer esse tipo de coisa também, tá? Isso não tem a ver com célula. Então, a Bíblia compara a Igreja de Cristo ao corpo humano, mostrando que diversos membros compõem o mesmo corpo. A célula é a base de todo o organismo e a somatória delas é que compõe o corpo. Por isso que eu gosto do nome célula. Mas não tem problema se a sua igreja adotou outro nome, tá? Mas a célula é muito interessante chamar de célula por causa disso, porque é bem bíblico, né? A metáfora do corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo, tem muitos membros, mas somos um só, e Cristo é o cabeça. Então, a célula acaba se identificando muito com essa ideia do corpo de Cristo. O corpo humano tem várias células, né? Se multiplicam. Então, tem muito a ver com a ideia, mas não é obrigatório você colocar um nome na sua igreja de célula, mas se encaixa muito bem com a metáfora que o apóstolo Paulo ensina do corpo de Cristo, né? Assim também é com a igreja. A célula é o que chamamos de comunidade cristã de base, um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Mas, como o que compõe o corpo é a somatória de todas as células, reunimos todas as células semanalmente para uma celebração conjunta no templo. Pelo menos uma celebração conjunta. Pode ser que tenha igreja que tenha mais de uma celebração. Então, nós incentivamos, né, e biblicamente, né, também nós vemos isso, o grupo grande e o grupo pequeno. A igreja primitiva, ela se reunia tanto nos grupos pequenos caseiros, né, nas casas, de casa em casa, como também no grupo maior, né, na igreja primitiva lá de Jerusalém, no pátio do templo. E nós vemos vários textos, né, que apresentam tanto aqueles grupos que se reúnem nas casas, como também se fala da igreja naquela cidade. Então, ela fala de uma igreja grande, mas também pequena. Uma igreja que tem um grupo maior, que tem os encontros do grupo maior, mas também tem os grupos menores. Bill Beckham vai denominar da igreja das duas asas, né? Como um pássaro que tem duas asas, que tem um grupo grande e o grupo pequeno, né? O varejo e o atacado, né? Então, ele vai falar que as duas formas são importantes, né, de ser igreja, né? Tanto o grupo grande numa igreja local, né? Mas também os pequenos grupos caseiros, né? Porque essa também foi a forma, né, da igreja primitiva, né, funcionar. Então, as escrituras ordenam desenvolver relacionamentos de edificação mútua. Congregar não se resume apenas a louvor e pregação, mas também oração, ministração de uns aos outros, né? Conforme Hebreus 10, a gente vai já ver esse texto. Cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote, isso também é um princípio bíblico, e a célula promove esse sacerdócio de cada crente, tem um ambiente propício para o uso dos dons, como nós veremos ao longo das aulas, e deve servir a seus irmãos no Senhor. Cada um é sacerdote e deve servir os seus irmãos no Senhor. Então, a célula é o lugar onde melhor esse princípio pode ser praticado do uns aos outros, de edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, porque vai ser um ambiente relacional, né? E a célula é composta, então, de membros de uma igreja local, assim como as células biológicas juntas formam o corpo humano, as células da igreja juntas formam a igreja local, e a célula é a expressão do corpo de Cristo, né? Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Então, o Senhor Jesus estará presente tanto no grupo grande como no grupo pequeno, né?
Normalmente, uma célula não ultrapassa o número de 15 pessoas, a célula se multiplica à medida que cresce e forma um novo líder, que é fundamental. Não adianta crescer em número se não tiver novos líderes sendo preparados para a multiplicação. Já vi muitas células fracassarem a multiplicação porque cresceu, mas não formou líder. E aí, se não formar líder, não vai conseguir multiplicar. Então, além do crescimento numérico, é preciso formar um novo líder. E para formar um novo líder, isso nós vamos ver também lá na frente, né? Mas é um trabalho em conjunto, tanto da igreja oferecendo seus treinamentos, suas formações, né? Mas também é um trabalho da própria célula, do líder especialmente, que vai dando espaço para outras pessoas e vai mentoreando outras pessoas para que, a seu tempo, novos líderes sejam formados. Os grupos de Moisés, por exemplo, né, eles eram constituídos de 10. Foi aquele conselho maravilhoso, né, aquela mentoria de Jetro, que era o sogro, né, de Moisés. Quando Moisés tentou fazer carreira solo, era uma multidão muito grande no deserto, como conduzir um povo daquele? Mas aí Jetro deu aquela dica para Moisés: olha, você não vai dar conta, o povo não está sendo bem assistido, carreira solo não dá certo, você tem uma grande multidão. E ele deu a dica: organize em grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000. Levante líderes e assim você vai trabalhar com os líderes. Um trabalho em conjunto. E assim a multidão será bem assistida. Então, o grupo de Moisés era um grupo de 10. E Jesus liderou um grupo de 12. Não existe uma unção, né, no número, uma numerologia, mas fica aí algumas dicas, né? A ideia do grupo pequeno, tá? Inclusive, as sinagogas, né, que surgiram durante o cativeiro na Babilônia, se tornou também a prática de Israel, as pequenas sinagogas, que são ajuntamentos de grupos pequenos, né? E Jesus também usou o modelo do pequeno grupo. E a igreja primitiva também continuou usando o modelo dos pequenos grupos. Então, quando atingir um grupo, o grupo chegar a 15 ou mais de 15, você precisa multiplicar, precisa se preparar para que isso aconteça. Mas também nós falaremos mais na frente sobre como fazer uma multiplicação saudável. A célula é muito maior do que a sua reunião. Foi o que Maurício falou lá no início da aula, né? Então, a célula não é só conduzir bem uma reunião, né? A célula é uma comunidade, é uma pequena família, é um grupo em que nós vamos criar vínculo e relacionamento. Se a célula só existe no dia da reunião, então não é uma célula, mas apenas um culto caseiro. A célula acontece a semana toda, nos relacionamentos, no dia a dia, pode ser, né? Através dos discipulados, do evangelismo, né? Isso pode acontecer no supermercado, no shopping, na caminhada, no lazer, nas casas, na escola, né? Se tem um irmão doente da célula, a célula vai visitar, então a célula pode funcionar no hospital, né? Se tem uma família se mudando, a célula se reúne para ajudar na mudança. Então a célula está junto, né? Para o que precisar. É uma família que vai se relacionar. Sempre que os irmãos se encontram, a célula acontece. A primeira característica da célula, então, é ser uma comunidade e não o fato de existir como uma reunião. Isso aqui é uma questão importante, né? Foi o que Jesus fez, né? Jesus foi chamando homens para segui-lo e ali ele foi formando o seu grupo. E a partir do momento que esse grupo foi se entrosando, foi aprendendo com Jesus, ele foi liberando esses homens para evangelizar, para expandir essa célula, multiplicando a palavra, né, o evangelho, né, em outras casas, né? E Ralph Neighbor vai dizer que uma célula saudável ela vai focar em dois grandes polos, que seria a comunhão, que é o para dentro, e o para fora, o evangelismo. Então, a gente precisa tomar sempre cuidado, né, para não deixar o grupo ficar só de um lado, né? Então, tem grupo que tende a ir só para a comunhão e não evangeliza ninguém, e tem grupo que vai só para o evangelismo e não tem comunhão com ninguém. Então, seria um perigo para que a célula fracasse. Porque no grupo de evangelismo, é ótimo, a gente salva um monte de vida, mas se não tiver cuidado, se não cuidar, se não tiver um ambiente de acolhimento,
a gente perde essas vidas, porque elas precisam ser bem cuidadas. Por outro lado, um grupo que tem muita comunhão pode ser bom, mas também pode ser cansativo isso, porque as pessoas se tornam egoístas, as pessoas só pensam nelas e elas não se importam com os perdidos. Então, é preciso saber equilibrar essas duas coisas, né, na condução de uma célula. Agora, eu queria falar de alguns benefícios, né, que existem no fato de pertencer a uma célula. Alguns benefícios, né, de termos as células na igreja, alguns benefícios que cada um tem de participar de uma célula. Então, olha só, a célula agrega valor às pessoas. Assim, elas deixam de ser meras espectadoras, só mais um na multidão, e passam a ser pessoas que têm nome, endereço, data de aniversário, necessidades pessoais que são compartilhadas e vínculos de amizade. Olha que maravilha. É um ambiente que cada um vai ser percebido, vai ser acolhido, vai ser ouvido, né? Então, você vai criar vínculo e amizade com outras pessoas, né? Outro benefício é que a célula aproxima as pessoas umas das outras, tornando-as importantes e levando-as a ter relacionamentos fortes e significativos dentro da igreja, experimentando o sentido e sentindo, né, uma verdadeira igreja-família. Então, isso é maravilhoso, né? A gente passa a se parecer mais com uma família que se importa, que cuida, e cada um vai se sentindo assistido e valorizado naquela igreja, né? Ele não é só mais um na multidão, ele passa a ter amigos, né? A célula também facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais de cada pessoa do grupo, pois através do líder e dos auxiliares da célula, o grupo pode facilmente cuidar bem de cada um. Então, ali é um ambiente que a gente cuida, né, das necessidades espirituais, emocionais e até físicas, né? Então, isso é maravilhoso, né? As células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas, porque elas dão oportunidades para cada pessoa participar significativamente na vida da igreja. Nem todos serão pastores ou professores da escola bíblica, mas na célula há oportunidade para que todos participem em alguma atividade importante. Então, isso é maravilhoso, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, sobre o uso dos dons no pequeno grupo, tá? Mas isso é ótimo, porque a célula é um lugar de descobrir os dons das pessoas, isso é maravilhoso. As células ajudam a alcançar pessoas que nunca iriam numa igreja de crente, né? Por preconceito ou por qualquer outra razão. Porém, as pessoas aceitam mais facilmente e se sentem muito confortáveis numa reunião de célula na casa de um amigo, ou na casa de um vizinho, ou num piquenique, numa praça, né? Elas se sentem mais à vontade de participar, ou até na casa delas mesmo, de receber o grupo da igreja, né? Mas ir para um templo, às vezes as pessoas não se sentem à vontade, mas num ambiente mais informal e familiar, elas se tornam mais abertas para participar. Outro benefício é que as células viabilizam a concretização do amor fraternal. Ali é um ambiente para amarmos uns aos outros. Isso conduz segurança para os membros, pois cada pessoa torna-se parte da família, produzindo assim um ambiente de proteção para onde cada um cuida do outro. Então, isso vai acontecendo, né? O que é o pastoreio mútuo, né? O pastoreio vai acontecendo. Não depende só de uma pessoa para pastorear o grupo, mas as pessoas vão aprendendo a se importar umas com as outras e a cuidar umas das outras. E aí o amor vai sendo manifestado, né? Vamos lá, vamos continuar nos benefícios. Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso. Por quê? Porque tudo é feito em um ambiente mais espontâneo e informal. Não há espaço também para shows de qualquer espécie, pois na célula o centro das atenções é somente Jesus, né? A célula facilita o processo também de ensino-aprendizagem, porque ali todos têm a oportunidade de falar e participar durante o estudo. Não fica só num professor, mas fica o condutor, ele é mais um facilitador do ensino, né? Diferente do culto, onde a participação é limitada a alguns poucos. Na célula, não. Na célula, as pessoas podem trazer um testemunho, podem trazer suas perguntas, suas dúvidas,
e aí cada um pode ajudar o outro a aprender e a colocar em prática a palavra de Deus, né? O outro benefício é que as células viabilizam o crescimento numérico da igreja. Por quê? Porque as pessoas são motivadas a ganhar outros para Jesus. A célula estimula cada um a orar por pessoas descrentes, a convidar, né? E então as células focam no evangelismo, fazem isso convidando novas pessoas, visitando e evangelizando amigos, vizinhos, parentes, colegas do trabalho e de escola, etc. As células se tornam redes espirituais para alcançar vidas. Nós ajudamos uns aos outros a evangelizar pessoas, né? Outro benefício é que a célula integra os novos decididos com maior eficácia, porque a célula é o melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos, porque ali se proporciona acompanhamento, o alimento necessário para o crescimento espiritual dos novos convertidos, e podemos chamar as células também de berçário para os novos bebês e celeiro para pôr o trigo. Então isso é maravilhoso, porque é um ambiente família e esses novos convertidos se sentem muito bem acolhidos nesse ambiente de relacionamento. Continuando, as células estendem os limites de crescimento da igreja, porque a estratégia das células nos liberta da ideia de que nossa missão acaba quando o prédio se enche. Porque com as células, o nosso crescimento é limitado, né? Nós podemos nos reunir em várias casas. O nosso lugar de reunião é a casa dos irmãos e os cultos de celebração da igreja podem ser feitos em dias e horários diferentes no mesmo prédio, né? Outro benefício é que as células ampliam as possibilidades de engajamento de todos os membros da igreja no ministério cristão, porque na célula cada um pode servir. A célula nos liberta também da ideia errada de que a obra de Deus só pode ser feita, né, por pessoas de tempo integral, financiadas pela igreja, né, ou para gente muito capacitada. E nós percebemos que na célula cada um pode se envolver, cada um pode ajudar, pode trazer um alimento, um lanche. Eu posso abrir a porta da minha casa para receber o povo, né? Então, as pessoas podem orar, podem trazer o louvor, né? Podem compartilhar. Então, isso acaba havendo mais participação. Com as células, a maior parte do trabalho de aconselhamento, pastoreio, visitas, é feito por voluntários, né, no Vida na Vida. E uma vez que todos nós somos um reino de sacerdotes, então a gente estimula a participação, o serviço, o uso dos dons. Inclusive, a célula também, o custo também é menor, né? Porque as pessoas é que trazem a comida, então, a igreja não vai precisar investir do seu caixa, né, para que as células funcionem, né? Então, nisso também é mais barato, vamos dizer assim, né? O custo não existe para a igreja, né? Na verdade, os membros do grupo é que se ajudam, é que se cuidam, é que trazem comida para as reuniões, e então não há esse custo, vamos dizer assim, né? Outro benefício é que a célula é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes, com respaldo ministerial e capacidade reconhecida pelo povo. Assim, nossos líderes não são colocados nessa posição por eleição, ou porque concluíram um seminário ou instituto bíblico, mas a liderança começa a ser, digamos assim, vista na igreja de maneira prática por meio da vida do grupo, porque é a experiência prática é que revela quem são os líderes. Então, os grupos revelam seus líderes de maneira informal, de maneira em que cada um, né, se coloca à disposição e os líderes vão aparecendo, eles vão surgindo de maneira prática, porque na célula é com a nossa vida, né, que a gente lidera. Então, o testemunho é muito importante, a própria célula vai respaldar esse surgimento de líderes e isso é fantástico, porque os líderes surgem, eles brotam. Não é uma coisa imposta, eles não são eleitos, eles surgem naturalmente na vida do corpo. E a própria célula respalda os líderes. E, claro, isso não quer dizer que a gente não vai prepará-los, não vai treiná-los, e não possa escolhê-los. Mas a célula, ela mesma, é um ambiente formador de líderes. Então, isso ajuda muito a igreja a preparar novos líderes, né?
continuando, né, falar dos benefícios, é que as células ajudam a fechar a porta de trás da igreja. Qual é o pastor que um dia já não perguntou a si mesmo e a outros o seguinte: o que fazer para evitar a evasão de membros da minha igreja? Porque às vezes, né, como não tem relacionamento, então muitos membros vêm e também vão embora, porque não tem grandes vínculos, às vezes nem dizem que estão indo embora, e na própria pandemia a gente viu isso acontecer. Mas quando tem pequenos grupos, fica mais difícil eles irem embora, porque eles têm vínculos, eles têm amigos, eles têm um ministério prático na célula, então é mais fácil as pessoas permanecerem na igreja, porque elas são engajadas, elas têm vínculo, elas têm amigos na igreja e elas têm um propósito, né, de discipular, de evangelizar. Então, assim, fica mais fácil manter as pessoas na igreja. As células são ágeis instrumentos de mobilização do rebanho. Para mobilizar toda a igreja, basta dar 5 telefonemas para os líderes certos das células, né? Então, olha só também que maravilha. Quando a gente precisa passar uma informação urgente, basta uma conversinha com alguns líderes que vão multiplicando, daqui a pouco toda a igreja já está sabendo. E para qualquer tipo de mobilização da igreja, fica muito mais fácil por meio das células, né? As células levam a presença da igreja em todas as direções geográficas da cidade, ou seja, ocorre uma expansão, porque as células vão se reunir, né, nas casas. Então, os bairros serão alcançados, a igreja estará presente a partir da sua célula nos bairros, nas casas. Então, ocorre uma expansão, né? E por meio dos relacionamentos, né, que as pessoas vão alcançando pessoas, né? Então, é possível se expandir para vários bairros, né, para várias direções de uma cidade. Na célula, as pessoas passam a ser conhecidas como elas realmente são. Então, as máscaras caem, porque as pessoas vão se conhecendo cada vez mais, né? Numa igreja grande, as pessoas podem ser apenas mais um na multidão, mas numa igreja em células, as pessoas vão se vincular umas às outras por meio do discipulado Vida na Vida, visitação, evangelismo, ação social, pastoreio mútuo e etc., né? Então, fechamos aqui essa primeira parte do estudo, que foi a primeira parte maior, mas aqui tem a primeira pausa, a segunda pausa, na verdade, né? Que a gente está dando hoje. Se alguém quiser participar, eu não vou abrir, não vou tirar o PowerPoint, tá? Para a gente não distrair o foco aqui, tá? Na aula. Até também por causa do horário, já que a gente começou um pouco tarde, tá bom? Mas quem quiser compartilhar, né, fique à vontade. Tem 2 perguntinhas aqui. O que você achou dos conceitos de célula que vimos de Joel Comiskey e do Ralph Nabel? E a outra pergunta é: falamos vários benefícios de pertencer a uma célula. Algum desses benefícios chamou sua atenção, né? Porque ou então já gerou alguma dúvida? Fique à vontade para perguntar, tá? Para interagir, para fazer pergunta. Eu vou dar alguns minutinhos para isso, tá? Fique à vontade, quem quiser participar. Pastor, eu tenho uma pergunta. Uhum. Observando a dinâmica que foi proposta, eu estava observando a questão de Gálatas 5, 22, 23, né? A sequenciada, os frutos, Fruto do certo? Espírito. Uhum. E quando há essa busca da célula pelas características que ela tem que ter, e a gente calcula que seja aí de 3 a 15, a gente vê essa observância dentro das células, né? Se eu tenho 3, trabalho de uma forma. Se eu tenho 10, eu estou próximo a essa multiplicação, né? Mas quando eu tenho uma célula que ela se engaja só em um tema, seja, ela tem várias, mas ela é mais evangelista. Ela trabalha mais com a busca das pessoas na rua, ou outra, né? A gente percebe que aquela célula vai se habitolando, enfraquecendo. Uhum. Por isso deva existir essa dinâmica. E daí vem minha pergunta. Se existe uma base tripé que precisa, né, de forma precisa, assim, claro que a gente não pode determinar como uma fórmula de bolo, mas assim, eu tenho que ter esse tripé para que eu mantenha em pé. Ela tem que ser uma comunidade, ela tem que ser evangelista. Claro que conforme o líder que esteja ali, ele sempre vai fazer essa dinâmica, mas existe um tripé ou uma pirâmide que eu deva seguir?
Como a gente está falando, né? Existem alguns valores que a gente deve trabalhar na célula, né? Porque senão ela realmente vai perder essa característica de corpo, vamos dizer assim, dessa dinâmica que a gente falou aqui, que é uns aos outros, de uso dos dons, né? E ela vai perder ser esse ambiente acolhedor que ajuda no crescimento espiritual, ou então é, ela vai perder essa característica de alcançar o perdido, se ela não focar nisso. Então, são recomendações para que ela, de fato, seja ao máximo, vamos dizer assim, caracterizada como a igreja primitiva vivia, né? Vamos pegar essa questão aqui. Por mais que a gente tenha conceitos maravilhosos aqui, né, desses autores, mas, claro, o fundamento maior é a Bíblia, né? Então, é sempre bom a gente ir para a Bíblia. E a igreja primitiva, quando você vai olhar em Atos 2, no final do capítulo, era uma igreja que perseverava em quê? Como o pastor Basílio começou a aula de hoje, né? Perseverava na comunhão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né? Então, havia o que ali? Qual era a base? Era um relacionamento forte uns com os outros, havia esse cuidado mútuo, de cuidar das necessidades uns dos outros, em cada alma havia temor, a célula era focada na palavra, e também vai dizer o texto que eles viviam de casa em casa, e esse povo de Deus ia ganhando a simpatia dos de fora. E eles queriam se achegar a essa comunidade de amor. Então, aí você percebe que os grupos eram abertos, né? Porque o amor que eles tinham uns pelos outros reverberava na sociedade e eles também eram abertos para receber esses que estavam perdidos, vamos dizer assim. Então, era um lugar de acolhimento de pessoas que queriam se achegar à palavra e à comunidade cristã. Então, nisso a gente pode dizer que um grupo pequeno, nesses moldes, e a gente tem aplicado, então, a questão da célula, é muito importante que a célula tenha essas características que a gente está falando aqui, né? Que você falou aí, vamos dizer, de um tripé. Então, se a gente puder dizer qual seria o grande alvo da célula, fazer discípulos, né? Se eu puder falar em dois alvos, se eu puder simplificar em um, fazer discípulos. Se eu puder simplificar em dois, comunhão e evangelismo. Se eu puder simplificar em três, entende? Aí a gente amplia a ideia, né? Então, seria comunhão, evangelismo e crescimento espiritual, como o João Comisco falou. Se eu puder simplificar em quatro, aí eu vou colocar mais coisas, entende? Vida de oração, comunhão, na palavra, evangelismo. A gente pode ampliar essa ideia, né? Mas isso tem que ser algo intencional. Isso tem que ser algo ensinado, treinado, vivido, né? Para que cada um aprenda a viver nesse ambiente de célula e ser essa célula. A começar pela liderança. Se a liderança não vive os valores, como é que ela pode querer que os outros membros dos grupos vivam, né? Fica difícil. Não Pastor, sei muito não sei se obrigado pela consegui resposta. responder. Não, eu ratifico e concordo com o senhor. Obrigado pela resposta. E nas células onde eu vou, eu sempre digo que estou criando mães e pais de novas células. Glória a Deus, é isso mesmo. E ao longo do curso, a gente vai falar muito sobre cada uma dessas coisas, né? Como a gente tem divulgado. A gente vai falar sobre como trabalhar o evangelismo relacional, e como envolver a célula nisso. Nós vamos falar como viver o discipulado intencional, como liderar uma célula de tal forma que não fique sobrecarregado no líder, como trabalhar os dons. Então, tudo isso nós vamos trabalhar, que é a célula movimento que a gente colocou como tema desse curso, né? E vamos expandir melhor esses conceitos. Sim, obrigado, pastor. Valeu. Mais alguém quer falar? Pastor, Sim, pastor diga, Alexandre, pastor. Diga. na verdade, eu acredito que os autores eles conseguiram definir assim de forma muito clara o que é célula, né? Uhum.
da gente ler o conteúdo, a definição, é perfeito. Uhum. A grande verdade é que nós não estamos conseguindo ter o equilíbrio Uhum. nesse conceito. Como, por exemplo, o que nós percebemos no dia a dia das nossas células é que os irmãos têm uma ideia mais de um momento de comunhão entre si. Uhum. Sim. Na verdade, um dos propósitos da célula era tirar os irmãos entre as quatro paredes da igreja, Isso. tá? E levá-los para fora. Uhum. Só que lá fora parece que eles estão criando o mesmo ambiente que se via dentro da igreja. Fechado, né? A interação entre irmãos somente, né? Uhum. O senhor mesmo colocou muito bem que uma das missões, a missão da célula é não só trabalhar a parte interna, como Uhum. externa. Isso. A grande pergunta que lhe faço é o seguinte: o que devemos fazer, tá, para tirar esse conceito errado, ou esse conceito muito concentrado na Uhum. comunhão dos irmãos? Pelo menos É, nas células sim. que eu já participei, a gente Você percebe viu assim: isso. Certo. os irmãos vão para interagir entre si, para sorrir, para Uhum. brincar. E É esquece tanto o que tem alguns evangelismo. pastores que até cobram, exatamente, muitos Sim. pastores que cobram até mesmo de púlpito. Os irmãos, olha, precisamos levar novas pessoas, não Uhum. crentes, para ouvir de Jesus. Uhum. Isso porque está muito presente essa ideia Sim. de que célula é um momento de comunhão, de Certo. interação Sim. dos É. irmãos e não na propagação da palavra da salvação. Isso. Essa tendência, ela ocorre muito. Na verdade, eu vejo mais isso. Eu vejo que é muito mais fácil um grupo se tornar para dentro do que para fora. Se eu puder dizer assim, no geral, o que eu tenho visto é que é mais fácil, como eu falei desses dois polos, né, que Ralph Neighbor diz, são dois polos que a célula deve trabalhar, o para fora e o É, para dentro, evangelismo e comunhão. Mas o que é mais comum é a célula ficar voltada para a comunhão, né? E o evangelismo ser fraco. Geralmente é isso que acontece, né? Tirando algumas exceções. Por isso que nesse curso a gente vai falar também muito sobre evangelismo relacional. Então, o curso foi feito também para isso. Então, eu não vou dar todo spoiler, mas a gente vai ver muito essa questão do evangelismo relacional, que isso deve ser algo que cada membro precisa ser treinado e preparado para investir nos seus amigos descrentes. E é isso que vamos falar aqui, como trabalhar isso de tal forma que os membros sejam preparados e treinados para ter como estilo de vida um estilo de compartilhar o evangelho. Então, e como a célula pode preparar algumas dinâmicas que envolvam evangelismo. Então, isso vai ser algo que vamos trabalhar ao longo do curso. Esperem e verão. Ok. Pastor, licença, comentando o que o pastor Jorge disse, né, parafraseando tudo que ele disse, né, Uhum. o que eu observo, assim, eu sempre gosto de dizer, enquanto a gente estiver num ambiente controlado, que só há crentes, sempre haverá esse comportamento, Sim. certo? Eu já fui em algumas células assim que são mais descrentes do que crentes, certo? E a gente, Olha. eu sempre digo assim, para quem eu estou ali, eu digo, ó, vamos comer a palavra, porque saem perguntas incríveis, né? A Uhum. exemplo, uma que me foi perguntada. Esse membro da célula me perguntou, Elias, deixa eu te perguntar. A minha mãe era de denominação tal, né? De a carismática lá, e disse assim, a minha mãe está salva? Um descrente perguntando, né? Uhum. E quando eu passei a observar as células que não são controladas, assim, são só crentes, há
A gente tem que estar preparado para isso. E esse Uhum. comportamento a gente observa muito quando só é crente, né? É. E eu tenho discutido isso amplamente. Vamos observar a levada do descrente e nos preparar Isso. para alcançar essas pessoas. Eu só É. queria acrescentar isso Isso. para a gente Ótimo. observar essa. É. Quando, Obrigado. quando, quando só tem crente, né, fica tudo muito fácil, vamos dizer assim, muito previsível, né? É Parece, verdade. parece que a gente está falando o que ele já sabe, É. entendeu? Não há E desafio, assim, não há desafio, né? Quando só tem crente, às vezes justamente, não há ó, desafio, não há é, novidade. até o incômodo. Já fui numa célula onde já havia bêbado, gente que já veio em cima, e aquela coisa, perguntar por que que a gente só fala dos apóstolos, não fala de Maria. E assim, tratar com carinho É. aquela resposta, né? Como eu afirmei, disse, quem te disse que eu não gosto de Maria? Ela teve o Uhum. propósito dela, Uhum. entendeu? E ter, assim, trabalha tanto a nossa fala como o Sim. nosso corporal, né? Dizer Isso. assim, eu sempre digo assim, a mansidão de Cristo naquele Uhum. momento. Isso. E isso que o pastor Jorge observou é muito interessante na célula controlada. Não somente que seja aquela célula, mas também se eu observar de uma célula que há descrentes, haverá o mesmo comportamento. E cabe a mim mudar aquela formalidade para aquilo que Cristo quer dentro daquela célula, né? Isso. Essa é a minha Nós vamos colocação. falar. Nós vamos falar muito sobre isso. Excelente. Mas a hora ficou avançada. Então, aqui é a introdução, né? Aqui é só aperitivo. A gente vai entrar na comida mais robusta e é muito bom. Vocês estão falando, é fundamental, porque essa é a nossa intenção desse curso, ajudar nossas células, nossas igrejas a aprender a ter essas dinâmicas, né? Para cima com Deus, estimulando a intimidade com Deus, para dentro na comunhão, edificando o corpo de Cristo, né? Para fora no evangelismo, sendo desafiado a compartilhar o evangelho para os descrentes e também para frente, né? Que significa a formação de novos líderes, né? Para que o grupo prepare outros, né? Na liderança e desafie outros nesse sentido, né? Para o avanço do reino de Deus. Então, nós vamos falar muito sobre isso ao longo desses 3 meses. Se preparem, aqui é só a nossa introdução. Mas deixa eu ir para a segunda parte do estudo, que é uma parte menor, mas também importante, que eu quero trazer já também algumas bases bíblicas para a célula. Existem várias, mas só para a gente começar a aula também, essa primeira aula, falar de algumas bases bíblicas para a célula, né? O próprio Deus, né? Nosso Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, é uma comunidade santa, em outras palavras, é uma microcélula, né? É 3 em 1, e vivendo em perfeita harmonia, cada um no seu papel, em unidade, eternamente desfrutando do amor, e a Trindade Santa resolveu compartilhar conosco, né, esse amor, essa sabedoria, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, que é uma trindade, é uma comunidade. E ele nos fez para o relacionamento com ele e com o próximo. Então, a célula é maravilhosa por causa disso, porque a gente vai viver esse crescimento com Deus, esse relacionamento com Deus, vão estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros em ter um relacionamento com Deus mais íntimo, mais próximo, obedecendo sua palavra, mas também nós vamos estimular a viver em comunhão uns com os outros, em amor fraterno. Então, podemos dizer que o conceito de comunidade foi introduzido logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra hebraica Elohim é consistentemente usada para Deus nos 16 primeiros capítulos de Gênesis e é, na verdade, um plural, significando mais de uma pessoa, né? Células no ministério de Jesus, também nós vemos, né, que Jesus, ele, por mais que ele estivesse sempre rodeado de multidões e ele viajava de cidades em cidades, ele priorizou um pequeno grupo. Ele priorizou investir em alguns poucos homens, vida na vida. Ele priorizou esse trabalho.
Então, nós vemos Jesus ministrando no pequeno grupo e nós vemos Jesus também nas casas, nos relacionamentos próximos. Então, Jesus ensinava no lar, ministrando para pequenos grupos de pessoas. Grande parte do seu ministério aconteceu nas sinagogas, que também eram pequenos grupos, às vezes no templo e muitas vezes ao ar livre. Mas parte significativa do seu trabalho e ensinos aconteceram nos lares com um pequeno grupo. A explicação de Jesus para as parábolas do reino era dada para o seu pequeno grupo de discípulos. Jesus curou a sogra de Pedro na casa dele. Ele visitava a casa das pessoas para curar os doentes. Ele estava ensinando numa casa quando curou o paralítico ao ser descido para o meio da sala na sua cama, pendurado no telhado, né? Há quem diga que era a casa de Pedro, né? Que era o quartel-general lá em Cafarnaum, né? Entrava nas casas para ressuscitar mortos, para conversar durante uma refeição e aconselhar aqueles que queriam segui-lo, né? Nós vemos ele também na casa de Mateus, né? Onde Mateus convidou os seus amigos publicanos para ouvir o evangelho de Jesus. Entrava nos lares para evangelizar, falar da salvação, como o lar de Zaqueu. Entrava nos lares para discipular aqueles que criam nele, como a casa de Lázaro, Marta e Maria, né? Quando Jesus enviou os 12, e mais tarde, quando ele enviou os 72, de dois em dois para ministrar, ele os enviou para as casas, né, de Israel. E eles foram mandados de dois em dois para ministrar no contexto de pequenos grupos de células, né? Mesmo dentro daquele grupo, Jesus tinha um grupo ainda menor de 3 discípulos, os 3 líderes que ele chamou para momentos especiais, Pedro, Tiago e João, que eram parte de um relacionamento mais achegado. Inclusive, um deles, João, era mais íntimo ao ponto de encostar a cabeça no peito de Jesus, né? Discípulo amado, como ele mesmo se autodenominava, né? Os ensinos de Jesus foram dados de uma forma mais completa a esse grupo de 12 e as revelações mais profundas a esse grupo de 3. Os 12 receberam dele bem mais do que qualquer outra plateia. Eles ficaram encarregados, portanto, de passar adiante todas as coisas que Jesus ordenou. Então, eu tenho ensinado aos pastores, né, que os pastores eles devem, nas suas igrejas locais, focar a atenção de maneira mais regular, intencional, em um grupo de líderes, como Jesus fez. Não que os pastores não vão ser mais acessíveis aos outros membros da igreja, da comunidade. Eles vão ser, sim, mas devem priorizar com regularidade um tempo de crescimento, de comunhão, de investimento no grupo de líderes, que sejam líderes multiplicadores do trabalho pastoral, porque foi isso que Jesus fez, né? A igreja primitiva se reunia em pequenos grupos e era relacional, né? Então, a igreja primitiva vivia num tempo de muita oposição e perseguição. Eles eram considerados uma seita, né? E essa igreja primitiva, né, era um ambiente, era um lugar seguro, um lugar de acolhimento, especialmente para aqueles que não contavam com o apoio do sistema político religioso da época. Então, no seio da comunidade da fé, os cristãos, né, encontravam ali um ambiente de amizade espiritual para vencer os seus conflitos. Era na igreja, nesse ambiente relacional, que havia orientação espiritual e cura das feridas. Também era nesse ambiente relacional que eles recebiam direção divina por meio da palavra e do Espírito Santo e viviam numa comunidade relacional, né? Então, é isso que nós vemos na igreja primitiva, como esses textos aqui apontam, né? Atos 2, que a gente já citou, né? Perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 5, e todos os dias do templo de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. 1 Timóteo 3,15, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então, quando se fala de igreja, fala de um ajuntamento de pessoas, né? Que é essa igreja do Deus vivo, né? Que é a coluna e esteio da verdade,
Romanos 16, e esse capítulo de Romanos, né, que encerra essa carta, Paulo fala de uma maneira tão particular, tão relacional. Olha como o apóstolo Paulo era relacional, né? Olha só como ele diz, olha, como ele cita por nome tantas pessoas e cada um com um relacionamento próximo, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em de tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, olha, Febe era uma irmã que protegia Paulo e a muitos outros irmãos. E ele pede para que recebam ela, né? É, de como convém aos santos, né? Com hospitalidade, com amor, né? Olha que relacionamento próximo. Aí ele continua: saudai a Priscila e Áquila, esse casal, né? De cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles, né? De Áquila e Priscila. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Olha que relacionamentos profundos. Áquila e Priscila, né, arriscaram a própria vida por Paulo e eram cooperadores de Paulo, relacionamento próximo. Epêneto também, meu amado, né? Ele continua: saudai Maria, que muito trabalhou por vocês. Saudai Andrônica, é só nome lindo, né? Quem tiver com dúvida para dar nome para filho, né? Pegue aí as ideias de Romanos, que é só nome bonito. Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Então, olha só quanto vínculo forte que Paulo tinha, né, com os irmãos lá, né? Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, nomes lindos aí, ó, para duas filhas, né? As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. E perceba, todos eles trabalham no reino de Deus, olha. Não é uma igreja de espectadores, é uma igreja de servos, né? Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Olha quanto relacionamento próximo, né, de amizade, de vínculo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então havia relacionamento extremamente próximo, né? Era a igreja primitiva. Aos Coríntios, né? 1 Coríntios 16. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, agora novamente citando eles, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemon 1 e 2, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, as casas eram ambientes onde a igreja se reunia, olha só, né? Tudo muito relacional, né? E os relacionamentos estreitos, né? De fato, são a força motriz, né? De pequenos grupos da vida da igreja do Novo Testamento. E as epístolas mostram que ninguém possui todos os dons, portanto, nós dependemos uns dos outros, né? Então, vejamos só mais alguns textos, a gente está encerrando esse conteúdo. 1 Coríntios 12, né, vai falar, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Né? Nós somos um corpo, muitos membros e dons, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Então, um pequeno grupo, isso é muito mais visível como corpo. Os membros, os dons se tornam muito mais visível do que no grupo grande.
Que fazeis, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, olha, isso aqui é a descrição de um grupo próximo, de relacionamento, né? E Hebreus 10, 24 e 25, né? Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a célula também vai ter esse objetivo de reunir o povo para incentivar um ao outro ao amor e às boas obras, né? Então, um ambiente relacional favorece muito mais isso, né? Alguma dessas bases bíblicas para a célula chamou a sua atenção? Então, esse é o último momento para falar, porque o nosso tempo, o estudo acabou, agora a gente vai só para as partes finais, né? Nossas dicas finais. Mas se alguém quiser ainda colaborar com algum comentário, fique à vontade, tá? Ok. Então, vamos prosseguir. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje. Então, toda aula a gente conta uma historinha de ilustração, só para um tempo de reflexão, e que vai ter um pouco a ver com o que a gente está ensinando, né? Então, você já ouviu falar da sequoia vermelha, né, lá da Califórnia, né, que são árvores gigantescas e árvores extremamente milenares, vamos dizer assim. Elas têm um potencial de vida incrível. Aqui tem algumas fotos, né, que mostram a grandiosidade dessas sequoias. Veja bem, essas árvores podem viver até cerca de 3.000 anos, né? Algumas dessas da Califórnia são datadas nesse tipo, né? É muito tempo, né? Elas são símbolo, né, de longevidade e podem chegar até 100 metros de altura. São das árvores maiores que existem no mundo, né? Sabe o que é 100 metros de altura? É muita coisa. Mas olha só que interessante. As raízes da sequoia, elas são extremamente rasas. Como é que pode 100 metros de altura, mas possui em média apenas 2,5 metros de raiz? Como é que uma árvore desse tamanho consegue durar tanto tempo e ficar em pé e vencer as tempestades? O segredo está em serem plantadas juntas umas das outras. Uma sequoia deve ser plantada próxima de outra sequoia, e esse é o segredo para a longevidade. Porque caso você plante uma sequoia sozinha, sem estar do lado de outra sequoia, ela vai durar, em média, apenas 30 anos. Ela vai cair, ela vai tombar, porque a raiz dela é muito pequena. Mas quando você planta uma sequoia ao lado da outra, né, mais ou menos uma distância mínima, se não tão longa, né, o que vai acontecer? As raízes delas, elas vão criar uma malha, uma na outra, elas vão se vincular uma à outra de tal forma que elas se prendem uma na outra, né? E essa malha permite que as árvores mantenham um grande equilíbrio e estabilidade. Esse é o segredo da durabilidade, da longevidade da sequoia vermelha lá na Califórnia, né? Porque elas foram plantadas uma próxima da outra, então a gente não vê, mas as raízes delas são todas conectadas, entrelaçadas, e uma sustenta a outra. Olha que incrível. Sozinha ela não consegue durar muito tempo, mas vinculada uma na outra, elas se tornam rochedo, vamos dizer assim. Elas não caem, né? Nenhuma deixa a outra cair, né? Olha só que fantástico, né? Então, essa ilustração tem tudo a ver com uma célula onde existe propósito, aonde existe amizade verdadeira, aonde existe edificação em Cristo, aonde pessoas são ganhas para Jesus. Isso é algo que fica, é algo que permanece, é algo que marca a vida das pessoas, é algo que transforma, porque Cristo está ali presente, porque o Senhor habita no meio
dessa vida de louvor, desse ajuntamento que tem uma missão de edificar o outro, de fortalecer o outro. E essa é a visão de uma célula, né? Uma célula que cuida um do outro, que vive esse pastoreio, esse discipulado, é poderosa, e isso glorifica a Deus, e isso traz resultados eternos, né? Porque nós ganhamos pessoas para Jesus, nós formamos líderes, e eu vou contar do meu testemunho nos próximos encontros, e vou falar a importância que a célula teve na minha vida, desde o início, quando eu participei da minha primeira célula. Tá, a gente também costuma indicar, né, alguns livros, né? Então, nessa aula eu indico esse livro aqui, tem vários livros bons sobre o tema. Esse livro de Howard Snyder já é um livro antigo, Vinho Novo, Odres Novos, Vida Nova para a Igreja. Então, ele vai falar de alguns fundamentos sobre os pequenos grupos. Vale a pena quem puder adquirir. É só uma dica, são dicas, tá? Não é obrigatório ninguém adquirir, mas se você puder adquirir, se você tiver também em PDF, melhor ainda, né? Puder compartilhar. São alguns livros que a gente vai estar indicando que são bons para quem quiser aprofundar, tá? Algumas dicas de leitura, tá bom? A ferramenta. Em cada aula a gente dá uma dica de ferramenta, e essa ferramenta é uma ferramenta proposta pelo Bill Becker, e eu fiz as minhas adaptações, né? Mas olha que interessante, é uma autoavaliação da sua célula, do seu pequeno grupo, a partir de 7 elementos de um pequeno grupo. E aí você vai dar a nota de 1 a 10 para cada um desses 7 elementos. Então, sendo 1 a nota mais baixa e 10 a nota mais alta. É uma avaliação da sua célula, de como a sua célula está se saindo em cada um desses elementos. Então, elemento 1 é o serviço, tem a ver com a participação, tem a ver com os dons. Então, como é que sua célula funciona nisso? As pessoas servem umas às outras? Os dons estão sendo exercitados no grupo? Existe participação? Aí, quanto mais isso acontecer, maior você vai dar a nota. Quanto menos participação, menos serviço, menos os dons são desenvolvidos no grupo, a nota vai ser mais baixa, né? Assim como em qualquer um desses itens. Então, comunhão, amizade, como é que é isso no grupo? A comunhão é verdadeira? Existe um relacionamento intencional? E os vínculos estão se fortalecendo? Então, você vai dar nota mais alta. Se não for assim, se as pessoas, cada um ainda são, cada um pensando em si, cada um na sua, o povo não é muito amigo, não se mistura muito, então a nota vai ser mais baixa, né? O terceiro elemento é edificação, né, que é essa questão da palavra, né, a aplicação da palavra no grupo, né, essa centralidade na palavra, essa aplicação, esse estímulo para que cada um pratique a palavra, obedeça a palavra, cada um edifique o outro na palavra. Então, quanto mais isso for algo saudável na sua célula, maior você vai dar a nota para a edificação. Quanto menos isso acontece, menor é a nota. O quarto elemento é pastoreio mútuo, que é esse cuidado de uns aos outros, né? Ou seja, é uma amizade, mas ela é intencional em cuidar, em fortalecer o outro na fé, ajudar o outro a se firmar, ajudar nas necessidades um do outro. Então, se alguém está doente, as pessoas vão lá e cuidam, ajudam. É esse pastoreio e quer ver cada um bem, né? É o pastoreio mútuo. Quanto mais isso acontece na célula, maior você vai dar a nota. Se isso for fraco, você dá a nota mais baixa. Se o pastoreio é só o líder que faz, a nota vai ser baixa, né? Ou só alguns que pastoreiam, a nota vai ser baixa. Mas se todo mundo se importa, todo mundo se ajuda, a nota você vai dar mais alta, né? Nesse pastoreio. O elemento 5 tem a ver com intimidade com Deus. Então, quanto mais a célula estimula cada um a buscar a Deus, a ter vida de oração, as pessoas oram umas pelas outras, maior nota você vai dar, né? Quanto menos intimidade com Deus, menos vida de oração, menos busca, o pessoal está frio espiritualmente, menor é a nota, né? O item 6 é o evangelismo, né? Como a gente falou, que às vezes é uma problemática na célula. Então, as pessoas estão evangelizando, estão convidando pessoas
para o grupo, estão orando pelos descrentes, têm alvos de alcançar pessoas da sua parentela, da sua vizinhança, isso acontece, as pessoas estão se importando pelos perdidos, se estimula no grupo a ganhar outras pessoas, e as pessoas estão envolvidas nesse evangelismo. Então, se sim, a nota vai ser mais alta, se não, a nota vai ser mais baixa. E, por fim, o sétimo elemento é o compromisso. O compromisso tem a ver com o compromisso com Deus, com a igreja, com a célula, essa renúncia de pensar na missão que nós temos como igreja, não apenas em mim. Então, existe compromisso, existe, né, quando a gente busca os alvos como célula, as pessoas se importam, se comprometem, querem avançar, querem crescer, querem ajudar. Então, de maneira geral, existe compromisso do grupo, ou poucas pessoas são compromissadas, e aí você vai dar nota de acordo com isso, tá? Maior ou mais baixa, ok? Então, essa é a dinâmica, é para você fazer uma avaliação do grupo. O ideal é que o grupo se avalie também, né? Nesses 7 elementos, você explique esses elementos, e o grupo dê um tempo para cada um se avaliar, um papelzinho, né, para cada um preencher, e dar uma nota de 1 a 10. Em seguida, eu trago esse quadro bem aqui, ó, que é uma aplicação das notas para cada um desses 7 elementos. Então, aqui é uma análise, né? Se o seu grupo está pendente só para um desses elementos, ele vai ser um tipo de grupo, tá? Mas não é bem a célula. Essa é a ideia dessa aplicação, tá? Como a gente falou lá desde o início, a gente encerra a aula mostrando isso bem aqui, ó. Só um exemplo. Se a maior nota é comunhão, a célula é boa na comunhão, mas no restante é mais ou menos ou fraco, que tipo de grupo vai ser o seu? Né? Se o forte é a comunhão, vai se parecer mais com um grupo de diversão. Né? Ou só quer se divertir. Né? Só os meus amiguinhos, é um grupo de diversão. Parece mais uma panelinha, né? Se for assim. Né? Agora, e se a nota maior for intimidade com Deus? O povo gosta mesmo de buscar a Deus, né? Oração, avivamento. E o restante é tudo mais ou menos, tudo fraquinho, mas é mais ou menos ou fraco. Mas intimidade, o povo gosta de orar. Então, que tipo de grupo é esse, né? Eu coloquei aqui brincando, é o grupo do fogo, né? É o grupo da oração, é só oração, oração, né? É o grupo do fogo. E se a nota máxima mesmo for pastoreio mútuo? As pessoas gostam de cuidar do outro, né? Se importam uns com os outros, mas não mais, é tudo assim que vai levando, né? É tudo mais ou menos. Mas o pastoreio mútuo, a gente cuida mesmo uns dos outros, né? Que tipo de grupo é esse? É o grupo Olha para mim. Porque cada um só quer ser cuidado, né? A gente cuida, mas é tipo assim, eu cuido, mas eu quero ser cuidado. Então, no final das contas, todo mundo olha para mim, né? É o grupo para dentro, né? Só pensa em nós, né? Ou o próprio umbigo, o grupo do umbigo, né? Que a gente só pensa em nós mesmos, né? E se a nota máxima mesmo for evangelismo e o resto for tudo mais ou menos? Então, a gente é bom de evangelizar, né? Mas no resto a gente é fraco. Que tipo de grupo é esse? Eu vou chamar de grupo salva-vidas, né? Salva a vida, mas às vezes não cuida bem dessa vida, né? Só salva, mas não cuida bem dessa vida, né? E não ajuda ela a crescer, né? Então, vamos chamar de salva-vidas. E se a nota boa mesmo é o serviço, né? Todo mundo gosta de servir, usar os dons. Que tipo de grupo é esse? Meus dons. Então, é tudo focado nos meus dons, né? Cuidado, né? Porque parece que é só o que eu posso produzir, né? E não aquilo que somos, né? Juntos em Cristo. E se a nota máxima mesmo for a edificação, for a palavra, focado na palavra, no estudo bíblico e no mais, no resto a gente é fraquinho, mais ou menos, vai ser o grupo estudinho, né? O grupo estudinho, que só pensa no estudinho, mas falta outras coisas importantes no grupo. E aí, e se tudo for nota baixa? Se tudo for nota baixa, cuidado, porque pode ser um grupo morto, né? Ou você vai ressuscitar, ou então vai enterrar esse grupo, né? Para formar um outro grupo. Agora, se a nota for boa, né? Vamos dizer assim, né? Tudo nota média para cima, então você pode dizer que é um grupo feito por Deus, né? De fato, se parece com o corpo de Cristo
minha atuação, né? É um grupo saudável, vamos dizer assim, é um grupo que busca realmente ser bíblico, né? Ok? E para encerrar, a minha dica de vídeo de hoje é o vídeo que nós vamos postar no grupo, é o link desse vídeo, é O que não é uma célula. Esse é o nome do vídeo, bem engraçadinho, mostrando algumas cenazinhas, são tipo desenho animado, né? E ele vai mostrando o que não é uma célula e depois o que é uma célula. É só 2 minutinhos, mas é muito engraçadinho e muito eficaz no objetivo de ensinar a respeito do que, na verdade, o que não é e o que é uma célula. Amém?